Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra de suma relevância e de bastante importância que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você para que você continue pleno na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, para viver, para que você seja preenchido até a plenitude de Deus. Amém? Então eu convido você que abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo São Paulo, direcionada à igreja em Éfeso. Logo aqui no prólogo, no capítulo 1, vamos ler do versículo de número 15 ao versículo de número 20, inicialmente. Amém? Está escrito: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus, tu és maravilhoso, tu és o nosso Abba, tu és o nosso Paizinho. E nós te agradecemos pelo teu favor e graça. Ó Pai, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, traz luz à revelação. Traz, Senhor, a medida, a porção que o Senhor já revelou, a porção que o Senhor já reservou para nossas vidas, nesta hora, neste momento, para o louvor da tua glória. É o que te pedimos e oramos para a glória e para o louvor de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma epístola particularmente direcionada à igreja em Éfeso, mas que no presente século serve também para a igreja do presente século, que é a igreja de Cristo Jesus. E esta epístola traz aqui alguns temas que são preponderantes, como doutrina da predestinação, que está intrinsecamente ligada à presciência de Deus, à eleição. E temos aqui também, logo no prólogo, no capítulo 1, nós vemos a doutrina da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, estudo sobre o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui temas que são de suma relevância, que são predominantes aqui também, como soteriologia, no capítulo de número 2. Nós vemos esse tema de suma relevância, mas também a doutrina da eclesiologia, a doutrina da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui a doutrina da angelologia, demonologia e tantos outros temas que são de fundamental importância aqui dentro, que Paulo ele trata com a igreja em Éfeso, porque a igreja em Éfeso saiu do mundo, a igreja gentílica, uma igreja que estava inserido em um contexto histórico de idolatria, e com isto o apóstolo Paulo sente a necessidade de trazer este ajuste doutrinário, e que serve para nortear a igreja do presente século, para que a cada dia nós estejamos andando dentro das diretrizes, do escopo da vontade de Deus, dentro do cerne da vontade de Deus, para que nós chegamos a este lugar que estamos dentro do cerne da vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que apraz o coração de Deus. Então, este é um resumo, e nós, quando chegamos aqui no texto áureo que lemos, nós vemos o apóstolo São Paulo expressando, mediante a sua oração a Deus, pelo crescimento da fé da igreja de Éfeso,
e também do amor que havia entre eles. E o apóstolo Paulo ora aqui, expressando diante de Deus, clamando diante de Deus e agradecendo a Deus por este crescimento, por este desenvolvimento da igreja em Éfeso. E quando nós olhamos propriamente aqui no texto áureo, nós vemos Paulo expressando diante de Deus o desejo do coração dele para que a igreja estivesse neste lugar de continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Porque o apóstolo diz aqui na sua oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Ou seja, Paulo expressa, esmera na sua oração que Deus concedeste esta capacitação à igreja em Éfeso, para que a igreja estivesse neste lugar crescendo em sabedoria e em revelação e no conhecimento de Deus. E ele usa a expressão pleno, ou seja, numa medida cheia e transbordante, na sua totalidade, para que a igreja estivesse neste lugar. E ele expressa na sua oração que o desejo do coração dele é que a igreja fosse iluminados os olhos, que Deus iluminasse os olhos do coração da igreja em Éfeso, dos cristãos em Éfeso, para que eles soubessem qual é a esperança do chamado que ele vos fez, que Deus fez a eles, e quais são as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos. E Paulo expressa na sua oração o desejo latente, o desejo ardente para que Deus concedesse à igreja este conhecimento, este lugar de plenitude no conhecimento, na revelação e na sabedoria de Deus. E o apóstolo, no versículo 19, Paulo expressa na sua oração o desejo latente e ardente que a igreja chegasse a este conhecimento da suprema grandeza do seu poder para conosco, ou seja, para os cristãos de Éfeso e para a igreja do presente século, os que cremos segundo a atuação da força do poder de Deus, que atuou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos céus. Muito acima, no versículo 21, que não lemos, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. E também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Então, nesta oração, o apóstolo São Paulo roga a Deus, ora a Deus, para que a igreja chegasse a este pleno conhecimento, a este conhecimento que passa do nível do intelecto, um conhecimento revelado pelo próprio Deus, para que a igreja estivesse mergulhada, imergida neste conhecimento. E da mesma forma, no presente século, esta oração feita na direção do Espírito está em vigor, porque a Bíblia, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus para nosso desenvolvimento, ensinamento, admoestação e crescimento espiritual. E esta oração está em vigor, e esta oração ainda continua vigorando e surtindo efeito, porque o Eterno continua desejando que todos nós, igreja do Senhor, cheguemos a este lugar do pleno conhecimento da vontade de Deus, dos propósitos de Deus e da suprema grandeza do poder de Deus que atuou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, assentando ele à direita da majestade do poder e sujeitando a ele todos os poderes, e dando a ele o nome que está sobre todo nome, e a sua igreja, que é o seu corpo, como diz o texto, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo e todas as coisas. Então Paulo ele expressa diante de Deus, externando o desejo do seu coração, uma oração feita na direção do Espírito, para que a igreja estivesse neste lugar, neste conhecimento. Então, nesta noite, após esta explicação básica do texto, eu quero falar com você sobre o tema, a suprema grandeza do poder de Deus, que nós precisamos chegar a este conhecimento, nós precisamos transitar neste lugar de ter a atuação deste poder, desta suprema grandeza do poder de Deus em operação
em nossas vidas. Então, o tema desta noite é a suprema grandeza do poder de Deus. E não obstante a isto, o apóstolo São Paulo externa o desejo do seu coração em ações de graça, em orações diante de Deus e a Deus para que ele concedesse aos cristãos em Éfeso, que estava crescendo na fé, no amor diante de Deus e para com Deus e para com os irmãos em Cristo. E o desejo do coração do apóstolo São Paulo é que eles chegassem a este lugar de ser iluminados os olhos do coração para que eles viessem a saber qual é a esperança do chamado, quais são as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo externar este anseio, este desejo, que os cristãos chegassem a este conhecimento da suprema grandeza do poder de Deus. Este poder que atuou na criação do mundo, criando todas as coisas, chamando a existência pela palavra. Porque quando nós nos reportamos para Gênesis, no capítulo de número 1, logo no versículo 1, está escrito em hebraico, Bereshit bara Elohim. Esta expressão bara, o verbo bara, é criar a partir do nada. E Deus, mediante a suprema grandeza do seu poder, Deus, ele chama todas as coisas a partir do nada, criando o mundo e todos os seus elementos. E este poder que criou todas as coisas, chamando a existência a partir do nada, o apóstolo São Paulo está orando a Deus para que a igreja em Éfeso chegasse ao pleno conhecimento deste poder. E da mesma maneira, no presente século, nós precisamos chegar ao pleno conhecimento da suprema grandeza do poder de Deus. Porque quando nós, mediante a oração, elevando, inclinando o nosso coração a Deus, nós unimos, como igreja do Senhor, unimos a nossa fraqueza, a onipotência da suprema grandeza do poder de Deus. Quando nós unimos, elevamos a Deus, conectamos a Deus, expomos diante de Deus as nossas limitações, nós começaremos a experimentar na nossa vida o rio da suprema grandeza do poder de Deus em operação na nossa vida, chamando à existência aquilo que é impossível para nós. E este poder está em operação e nós precisamos conhecer este poder. Nós precisamos buscar este poder que nos está disponível, que está disponível para a sua igreja. Embora a igreja não exerça domínio sobre o poder de Deus, a igreja acessa a fonte do poder de Deus mediante a oração, mediante a fé no Filho de Deus. Nós temos acesso a este poder. E como eu disse, quando nós unimos as nossas limitações, as nossas fraquezas, a onipotência de Deus, nós começaremos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em operação nas nossas vidas. E aquilo que é impossível para mim e para você passa a ser possível quando o poder, quando a suprema grandeza do poder de Deus entra em operação na nossa vida. Aleluia! Meu amado e minha amada, talvez você está vivendo um momento difícil da sua vida. Talvez você está passando um momento da sua vida que você não sabe mais o que fazer. Deixa eu dizer algo para você. Se você levar o seu coração em oração, se você começar a clamar a Deus, você verá a suprema grandeza do poder de Deus em operação na sua vida, chamando a existência as coisas que não existem como se já existisse. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto, quando nós nos reportamos propriamente para o capítulo 2 de Gênesis, nós vemos a atuação da suprema grandeza do poder de Deus na formação do homem. Se não vejamos, Gênesis 2,7 está escrito: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, quando nós olhamos este texto de Gênesis, capítulo 2, nós vemos aqui Deus atuando pela suprema grandeza do seu poder. Formou o homem do barro. E o texto diz que Deus sopra nas suas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente.
E aqui propriamente, plenamente, nós vemos a suprema grandeza do poder de Deus, dando vida ao barro. Este barro que foi formado, que foi dado forma. Nós vemos aqui a atuação da suprema grandeza do poder de Deus, dando vida. E vida em plenitude a este barro. E este barro, ao receber a vida de Deus, se tornou alma vivente. Meu amado, este poder ainda continua em vigor, operou no passado, continua operando no presente e continuará no futuro. E nós precisamos depositar a nossa fé neste Deus que possui todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se nós tão somente confiar neste Deus, depositar a nossa fé neste Deus, nós vamos experimentar a suprema grandeza do poder de Deus em operação na nossa vida. Assim como operou no Bereshit bara Elohim, no Gênesis capítulo 1, assim como operou em Gênesis capítulo 2, dando fôlego de vida a este barro, tornando-se alma vivente, este poder continua em operação. Basta que nós nos devotemos, nos inclinemos em oração, elevando o nosso coração a Ele em oração. E nós vamos acessar a suprema grandeza do poder de Deus em operação na nossa vida, trabalhando na nossa vida. Porque Isaías 64:4, a Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além deste que trabalha em favor daquele que dele espera. Então traga e coloque e deposite diante de Deus as suas limitações, os seus questionamentos, as suas necessidades e deposite a sua fé nele e você verá a suprema grandeza do poder de Deus trabalhando em teu favor. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Você começará a experimentar o Deus Todo-Poderoso trabalhando em favor de você. No Salmo 37, a palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. Fará tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Então, meu amado e minha amada, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Confia no Senhor, porque Deus é o Deus onipotente, aquele que tem todo o poder. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Ele está pronto para atender a oração do contrito e humilde de coração, de alguém que reconhece as suas limitações, as suas fraquezas e o desejo latente e ardente do seu coração de experimentar o sobrenatural de Deus. Talvez, meu amado e minha amada, você está vivendo um momento difícil, caótico da sua vida, aonde você já bateu em tantas as portas, você já procurou tantas outras possibilidades. Mas se você procurar possibilidade, se você bater no lugar certo, na porta certa, que é a porta dos céus, mediante o Filho de Deus, você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai receber a plenitude da vida de Deus em você. E você vai começar a transitar neste lugar de experimentar a suprema grandeza do poder de Deus em operação em sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. Fará tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Então confia nele. Entrega a tua causa, o teu impossível, porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. O teu sobrenatural é o natural de Deus. E o Eterno quer fazer, o Eterno quer operar, o Eterno tem algo para fazer na sua vida, mas Ele só vai fazer quando você descansar, quando você entregar, quando você entender que todo o poder está nas mãos de Deus. Todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então entrega teu caminho ao Senhor. Entrega as tuas limitações, as tuas causas. Entrega o teu impossível e você vai ver que se tornará possível, porque tudo é possível para Deus e tudo é possível para aquele que crê. E se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá o supremo poder de Deus operando em teu favor.
Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda adoração, a Ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro ponto, quando nós nos reportamos para as escrituras neotestamentárias, nós vemos a suprema grandeza do poder de Deus sendo externado na vida de Maria, mãe de Jesus, gerando o Salvador do mundo, não a partir da relação entre homem e mulher, mas a partir da suprema grandeza do poder de Deus. E quando nós olhamos Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 ao 36, a palavra de Deus traz a narrativa que o anjo Gabriel foi ao encontro de Maria na Galileia. E ali o anjo Gabriel expõe a Maria o projeto divino, que ela havia sido escolhida antes mesmo que ela fosse formada no ventre de sua mãe. E que ela havia sido escolhida para fazer parte do projeto divino. E que ela havia sido escolhida para que através dela Deus trazesse ao mundo a solução para a vida dos pecadores, para a remissão dos pecadores. E a palavra de Deus diz que após o anjo expor a Maria sobre o projeto divino, sobre o Filho de Deus que seria gerado através dela, a Bíblia diz que Maria diz para o anjo: como isto acontecerá se não conheço homem algum na intimidade? Porque Maria era virgem. Maria nunca tinha tido relação sexual com homem algum. E a Bíblia diz que quando ela recebe o plano de Deus, a revelação do plano de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que Maria retruca, ela pergunta para o anjo: como isto pode acontecer? E a Bíblia diz que o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isto, aquele que nascerá será santo, será chamado Filho de Deus. Então aqui nós vemos a operação da suprema grandeza do poder de Deus, porque o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá. Então não foi por meio da relação entre homem e mulher. Não, foi através do Supremo, foi através da suprema grandeza do poder de Deus que o Cristo de Deus, o Cristo da parte de Deus, foi gerado no ventre de Maria, gerado e não formado, não criado, ele foi gerado pelo poder de Deus mediante o seu Espírito. E nós aqui vemos a suprema grandeza do poder de Deus em operação. E no contraponto, quando Jesus ele se torna adulto, aos 30 anos, Jesus começou o seu ministério e operou poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, que lhe concedia a suprema grandeza do poder de Deus para curar enfermos e libertar endemoniados de forma maravilhosamente. Se não vejamos Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo de número 31 ao 37, está escrito: depois desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilharam-se com o seu ensino, porque a sua palavra era proferida com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio impuro, e ele gritou: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir nós? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, jogando no chão, no meio do povo, saiu dele sem causar-lhe mal algum. E todos se assustaram e falaram entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder. Vejamos aqui a palavra poder. E aqui refere à suprema grandeza do poder de Deus. E a sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Então, vejamos aqui a palavra autoridade e poder, e aqui uma clara referência à suprema grandeza do poder de Deus, atuando mediante o seu Espírito na vida do Senhor Jesus. E quando Jesus ensinava, quando Jesus pregava, e se houvesse alguém que estivesse ali com um demônio alojado em si, o demônio logo se manifestava, porque não resistia à presença de Deus na vida de Cristo,
não resistia ao poder, à suprema grandeza do poder de Deus em operação na vida de Cristo. E quando nós olhamos propriamente para esse texto, nós vemos a suprema grandeza do poder de Deus em operação na vida de Cristo. Jesus operava por este poder, pela suprema grandeza do poder de Deus. E quando nós olhamos para este texto, nós vemos este poder em operação. O demônio logo se manifestou porque não resistiu à suprema grandeza do poder de Deus. Não resistiu ao ensino que Cristo falava, porque Cristo falava com autoridade, porque aquilo que ele falava era o que ele vivia. E a Bíblia diz que o demônio logo se manifesta, mas Jesus o repreendeu pelo poder de Deus. E as multidões ficavam maravilhadas, dizendo: que ensino é este? Que palavra é esta que ele ordena com autoridade e os espíritos se submetem? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E a Bíblia diz que Jesus operou prodígios e maravilhas mediante o Espírito Santo de Deus que lhe concedia a suprema grandeza do poder de Deus para fazer estas maravilhas. E logo em seguida, quando Jesus chega na casa de Simão Pedro, a sogra de Pedro estava enferma e logo o poder, a suprema grandeza do poder de Deus entra em operação curando esta mulher. E quando nós nos reportamos para a mulher do fluxo de sangue, a passagem que narra a mulher do fluxo de sangue, que dizia que tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, a Bíblia traz a narrativa que ela toca nas vestes de Cristo e de Jesus saiu virtude, ou seja, saiu poder, e ela foi curada. Ela foi curada porque a suprema grandeza do poder de Deus estava em operação na vida de Cristo. E meu amado e minha amada, este poder ainda está em operação. Este poder ainda está acessível, basta que nós coloquemos a nossa fé no Filho de Deus, basta que nós inclinemos o nosso coração a Deus, porque Isaías 67:15, a Bíblia diz que ele habita no alto e sublime trono, mas ele habita também com contrito e humilde de espírito. Então, se você elevar o seu coração em oração, se você clamar ao Filho de Deus, você verá a suprema grandeza do poder de Deus em operação na sua vida, fazendo na sua vida, chamando à existência as coisas que não existem como se já existissem. E este poder que estava em operação na vida de Cristo, quando Jesus estava nessa sinagoga no dia de sábado, quando ele está ensinando e quando ele está ali disseminando a palavra de Deus, o demônio se manifesta e Jesus dá um comando a ele, e o demônio se submete à autoridade do Filho de Deus, e Jesus manda que ele saísse daquele homem, e ele saiu sem causar mal algum, e aqueles que estavam ali na sua geografia foram maravilhados, e eles devotavam, eles clamavam, eles falavam entre si, assustados, dizendo: se não vejamos. E todos se assustaram e falaram entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e ele sai, e a sua fama se espalhava. Aleluia! Quando alguém está munido deste poder, ele logra êxito na sua vida. E Jesus tinha êxito, porque ele, além de estar no cerne da vontade de Deus, dentro do escopo da vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, Jesus estava operando pelo poder do Espírito, pela suprema grandeza do poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito eterno. O Espírito eterno. E este Espírito que estava agindo na vida dele, ainda age na minha vida e quer agir na sua vida. Basta que você esteja rendido, submisso ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O quarto ponto, quando nós nos reportamos para o texto áureo, o apóstolo Paulo faz menção que, mediante a suprema grandeza do poder de Deus, Cristo Jesus foi levantado dentre os mortos. Se não, vejamos. Efésios 1:19 está escrito: e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Então, meu amado e minha amada,
O poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus ainda está em operação. Este poder ainda está disponível, este poder ainda faz milagres. Este poder ainda opera o sobrenatural. Este poder ainda está disponível para fazer aquilo que vai além da nossa compreensão e capacidade de realizar e de responder às situações difíceis e diversas que surgem em nossa vida. Este supremo poder que atuou na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, levantando dentre os mortos, quebrando as algemas da morte, esse poder está disponível. Efésios 3:20, a Bíblia diz que Ele é poderoso, isto é, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, meu amado, minha amada, o seu impossível é o possível de Deus. A tua causa impossível é a causa possível de Deus. Basta que você clame a Ele, que você creia nele. Porque Hebreus 11:6, a Bíblia diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E que Ele é galardoador daquele que o busca. Então Deus tem um galardão, Deus tem uma bênção. E Deus tem a suprema grandeza do seu poder para fazer milagres na sua vida. Basta que você creia, basta que você se incline, basta que você o busque de todo o seu coração. Jeremias 29, a Bíblia diz: vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor. Buscai a Deus, porque Ele está com as mãos estendidas. Ele está com a porta da graça aberta para que todo aquele que evocar o nome do seu Filho Jesus Cristo possa entrar pelas portas da graça e ser salvo. Aleluia. Deposite diante dele o teu impossível, as tuas causas impossíveis. Talvez você está passando por vicissitudes, por vitepérios desta vida, mas eu trago uma notícia, uma boa notícia para você. A suprema grandeza do poder de Deus está disponível. Basta que você creia e você clame por ele. E você vai ver o sobrenatural de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. O sobrenatural de Deus sendo manifesto na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Através da suprema grandeza do poder de Deus, Cristo Jesus foi levantado dentre os mortos. E ele foi colocado em uma posição de honra à direita da majestade, porque ele está acima de todos, principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado. Não só nesta era, mas também na vindoura. Tudo foi sujeitado debaixo dos seus pés, para que ele seja a cabeça de todas as coisas. E deu à igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que preenche tudo e todas as coisas. Então o poder de Deus operou na vida de Jesus, quebrando as algemas da morte, levantando ele dentre os mortos. E este mesmo poder está disponível para salvar você, para libertar você e para trazer você à luz, para que a luz de Cristo resplandeça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e para que você saia de um status quo de condenação para um status quo de vida eterna. Para que você saia de um lugar de inimizade para um lugar de filho de Deus, de amigo de Deus, de eleito de Deus. E para que proporcione a você a graça, mas também paz com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quinto ponto. A suprema grandeza do poder de Deus atuará na nossa ressurreição, na transformação do nosso corpo no dia da parousia, ou seja, no dia do arrebatamento. Quando o anjo tocar a trombeta, o próprio Senhor Jesus descerá nas nuvens e dará um brado de vitória. E aqueles que dormem no pó serão ressuscitados com o corpo glorificado. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados até as nuvens com Cristo. E estaremos para sempre com Ele. Nós receberemos um corpo glorificado. Este supremo poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus atuará na nossa vida. Se não vejamos Filipenses 3:20 e 21 está escrito: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar-se todas as coisas. Então, mediante a suprema grandeza do poder de Deus, haverá esta obra extraordinária, que é o último estado da nossa santificação, porque no momento da nossa conversão, nós tivemos a santificação inicial. No presente século, nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo. Mas na plenitude dos tempos, o próprio Senhor Jesus virá nas nuvens, dará um brado de vitória, e ele nos levantará, aqueles que dormem dentre os mortos, com o corpo glorificado, o último estado da santificação. E nós que estivermos vivos, receberemos um corpo glorificado, se não vejamos. O que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 ao 57, está escrito: pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, ou seja, o nosso corpo que perece seja revestido do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no dia da parousia, no dia do arrebatamento, nós vamos experimentar na sua plenitude, nós vamos experimentar a santificação, o último estado da santificação, que é a glorificação do nosso corpo. Nós vamos experimentar a suprema grandeza do poder de Deus, transformando este corpo limitado, que está limitado ao espaço e ao tempo, de um corpo glorificado, um corpo que não estará mais limitado ao tempo nem ao espaço. Por quê? Porque eu digo isto? Eu afirmo e provo na Bíblia. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus já não ressuscitou com um corpo limitado ao espaço e ao tempo. A Bíblia diz que o próprio Cristo, quando estava em um lugar, ele aparecia em outro. Quando os discípulos estavam de porta fechada, o próprio Senhor Jesus apareceu no meio deles. E o corpo de Jesus não era um corpo fantasma, não. O corpo de Jesus era um corpo palpável, porém um corpo glorificado. E a Bíblia diz que quando ele aparece no meio dos discípulos, a Bíblia diz que ele pediu para os discípulos apalpar o seu corpo, para que eles vissem que não era um fantasma. Jesus mostra as suas feridas, pedindo que eles tocassem, e eles tocaram, testificando que o corpo de Cristo não era um corpo limitado, mas era um corpo palpável, um corpo espiritual. E a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo dele. Então, a suprema grandeza do poder de Deus estará em operação também neste dia, atuando e transformando este corpo de vergonha em um corpo de glória, em um corpo glorificado para a glória de nosso Deus, nosso Pai. Amém? Então, a minha oração nesta noite é baseada no textual, que o nosso Deus, nosso Pai, ilumine os olhos do nosso coração, para que nós chegamos a este lugar, como diz aqui o texto, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado, que ele vos fez, e quais são as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, levantando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita. Então, meu amado, a minha oração a Deus agora é que esta palavra penetre o seu coração, trazendo este conhecimento dos projetos, dos planos, das riquezas de Deus e da suprema grandeza do poder de Deus, que atuou na vida de Cristo, que atuou na igreja de Éfeso e que atua na igreja do presente século e que quer atuar na sua vida. Basta que você dê espaço, basta que você abra o seu coração para que a graça de Cristo Jesus entre. Se há alguém aqui neste vídeo que não tem uma aliança com Cristo, eu quero orar por você. Ore comigo desta maneira. Se você reconhece que é pecador e que precisa da presença de Deus na sua vida, da operação da suprema grandeza do poder de Deus na sua vida, ore comigo desta maneira. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu estou reconhecendo que eu sou um pecador. Eu reconheço que sem Ti eu não posso, Senhor, alcançar o impossível.
Sem ti eu não posso ser salvo, sem ti eu não posso ir a lugar algum. Sem ti eu não posso, Senhor, ter uma vida plena, uma vida de saciedade. Então, neste momento, Senhor, eu reconheço, Pai, as minhas limitações e as minhas debilidades. Eu reconheço que eu sou um pecador. E eu te peço, Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Perdoa-me, escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Ah, Senhor, rasga, Senhor, da minha vida. Rasga da minha vida o decreto de derrota. Rasga da minha vida o cenário de morte espiritual. Rasga da minha vida toda a condenação. Rasga da minha vida a operação do erro. Rasga da minha vida todo engano, Senhor. Aleluia. Ai, Senhor, e traz, Senhor. Ah, Senhor, a tua vida em plenitude. Aleluia. Para que eu possa, Senhor, viver a cada dia para o louvor da tua glória. Aleluia. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu clamo neste momento. Senhor, se há alguém aqui neste vídeo que está opresso, que está oprimido, através da suprema grandeza do teu poder, Pai, que seja agora liberto pelo poder do nome de Jesus. Pela suprema grandeza que atuou na vida de Cristo, levantando dentre os mortos e fazendo sentar à tua direita, à direita da majestade, acima dos principados e das potestades. E que a ele foi otorgado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor. Para a glória tua, Pai, que esta pessoa seja tocada pela suprema grandeza do teu poder, pela unção do teu Espírito, o Espírito eterno, para que todo aquele, Pai, que receber a tua palavra agora, seja liberto agora, em nome de Jesus. E que toda investida do inferno, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. E que toda feridor da medida, toda acusação de Satanás seja agora dissipada, desembaratada pela autoridade, pela supremacia da tua palavra. Alemachuri candarábia, remicou venevia sublinai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua graça que nos alcançou, o teu poder, a suprema grandeza do teu poder, traga sobre nós, Senhor, capacitação espiritual para que a cada dia nós avancemos na graça e no conhecimento de Deus. E que os olhos do coração de cada um destes que estão aqui seja iluminado para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. É o que eu oro, é o que eu peço, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meu amado e minha amada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Também compartilhe para outras pessoas, para que elas possam receber a palavra de Deus e ser abençoado. E que você possa ser tocado pela soberana mão de Deus nesta enfermidade e que seja removida. E que você receba a cura divina na sua vida. E que o nome de Jesus seja glorificado através desta situação. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.